Olá, bem-vindo de volta. Nós estamos prestes a começar desenvolvendo uma das tarefas mais importantes, eu diria talvez a mais importante das suas atribuições enquanto estagiário, enquanto administrador do sistema, que é a organização das disciplinas que os alunos irão cursar. E por que eu julgo essa tarefa tão importante? Porque é nesse momento que o seu trabalho vai estar atingindo dezenas, centenas de pessoas, e é nesse momento que você vai ouvir falarem bem ou falarem mal do seu trabalho. Isso vai depender do quão compromissado com as suas obrigações você é. Porque não basta você apenas conhecer bem o ambiente, saber administrar, conhecer as funcionalidades, se você não fizer isso com máxima dedicação, se você não colocar o coração de fato no seu trabalho. Bom, eu abri aqui então a disciplina que a gente criou. Eu dei uma editada rápida nela só para melhorar um pouco a aparência. Não gravei essa edição em vídeo, porque eu não fiz nada demais até aqui. Eu só coloquei essas barras aqui, coloquei um vídeo, um pequeno texto. Tudo isso você já sabe fazer, é só ativar a edição e vir aqui em editar sumário das semanas. Aí eu queria dizer que os vídeos a partir de agora eles vão ser um pouco mais curtos, pelo menos isso é o que eu espero, porque eu pretendo estar colocando uma funcionalidade em cada vídeo para separar bastante o conteúdo, para que o conteúdo possa ficar bem explicado. Eu vou estar repassando também algumas coisas que a gente já viu, só que agora com um pouco mais de detalhes. Vamos começar então? Eu abri aqui uma disciplina para a gente ir acompanhando, e eu queria começar falando sobre a divisão das disciplinas. Toda disciplina é dividida em semanas, como eu já disse. Aqui você pode ver a semana 1, semana 2. Aqui no final você tem a quarta semana, que é a semana da recuperação. Mas antes das semanas, você tem essa primeira parte aqui, que é a parte de introdução da disciplina. Seria esse primeiro bloco aqui. É aqui que o aluno busca algumas informações básicas. Por exemplo, aqui ele tem o fórum de notícias da disciplina, o fórum de dúvidas da disciplina, um local para conversar com o professor, e que ele tem a lista dos alunos que estão em recuperação, estão em prova final e precisam fazer a avaliação complementar. Entre outras informações básicas, como por exemplo, a lista com o nome dos tutores. Aí aqui na minha disciplina, eu só tenho o fórum de notícias, que é criado automaticamente quando a gente cria qualquer disciplina. Você não precisa fazer nenhuma mudança nele, ele já vem com uma configuração padrão, que vai ser essa mesmo que vai ser utilizada. Mas a configuração não é a mesma para os outros fóruns. Eu vou criar aqui então um fórum de dúvidas. Eu não vou falar muito sobre a configuração do fórum agora, porque você já viu. E no futuro a gente vai estar vendo o fórum novamente, só que com a configuração que deve ser feita para que esse fórum tenha nota, para que esse fórum sofra uma avaliação. Aqui você coloca o nome. O tipo é fórum geral. Na descrição você pode colocar um pequeno texto. Assinatura opcional. Nenhuma nota. E aqui você deve deixar na modalidade de grupos separados. Essa é a única diferença que vai haver com relação ao fórum de notícias. Aqui no fórum de notícias você deve deixar em um grupo. Os outros fóruns eles vão ter a mesma configuração do fórum de dúvidas. Então você pode estar evitando o retrabalho se você utilizar esse atalho aqui, ó, de copiar. É só você chegar aqui no fórum de dúvidas, duplica ele. Aí você tem a opção de editar a nova cópia ou de voltar para o curso. Como o texto vai ser diferente, você pode editar a nova cópia. Aí você vai se questionar que você caiu na página de configurações do fórum e não evitou tanto o trabalho assim. De fato, nesse caso aqui não fez muita diferença. Acontece que em outras atividades, onde existe bastante texto, onde existe bastante coisa já pronta, isso vai fazer muita diferença. Se você tiver que tirar uma cópia dessa atividade, vai ser muito mais fácil você utilizar essa opção de duplicar do que você reconstruir aquela atividade do zero. Esse fórum aqui vai ser o da listagem de alunos em recuperação.
Não tem muito texto a ser colocado aqui, você pode estar só copiando o nome do fórum e salvar. E aí você vai fazer a mesma coisa para alunos em prova final e alunos em avaliação complementar. Temos também o chat da disciplina. Vou copiar o nome aqui. Aqui você escolhe a data do próximo chat, você já viu isso também. Aqui você deve marcar para que todos possam ver as sessões encerradas. E a modalidade de grupos você deve marcar nenhum grupo. Certo. Aí a questão da lista dos tutores e qualquer outro arquivo que necessite ser acrescentado nessa região, você já sabe como faz, então você pode fazer por conta própria, eu não vou estar mostrando aqui novamente. E lembrando, sempre que você tiver dúvida em alguma configuração, vai até uma disciplina que seja um pouco mais recente, que esteja acontecendo ou tenha acontecido há pouco tempo, e dá uma olhada, abre o fórum, abre a atividade, vê como é que ela é feita, e aí você configura igual. Ok, então já falei desse primeiro bloco aqui, que é o bloco da introdução da disciplina. O que eu quero falar mesmo nesse vídeo é a configuração dos grupos. Você está vendo que a gente está sempre configurando nas atividades se vai ser grupos separados ou se vai ser nenhum grupo, mas o que seriam esses grupos? Os grupos são essa configuração que fica aqui dentro de usuários. Você tem que entrar na disciplina primeiramente. Não é uma configuração que você deve fazer de maneira global, é uma configuração local. E ela tem que ser feita em todas as disciplinas e também nas salas de coordenação. Aí, como eu ia dizendo, você vem aqui na parte das configurações, em usuários, grupos, e você vai ver três abinhas aqui. Uma aba para grupos, outra aba para agrupamento e uma aba de visão geral. A primeira aba que a gente vai mexer é a aba de grupos. Aqui você vê que já tem alguns grupos criados. Um grupo para o polo de Cabo Frio, um grupo especial, que eu não sei do que se trata, mas a gente não vai fazer isso, só caso alguém da coordenação venha pedir. Um grupo para o polo de Itaperuna, um grupo de recuperação e um grupo de tutores. Ou seja, você vai ter que criar um grupo para cada polo onde essa disciplina aconteça. E como você fica sabendo quais são esses polos? Com o tempo você vai pegar, mas primeiramente você busca aí com a coordenação essa informação. É só perguntar para eles quais são os polos onde tem o curso técnico que você está editando. Daí você cria um grupo para cada polo, um grupo de recuperação e um grupo de tutores. Os outros grupos você vai criar caso haja uma necessidade, caso alguém te peça. Eu vou criar aqui então usuários, grupos. Eu venho aqui nessas opções, eu crio um grupo. Eu vou botar o nome do meu grupo de grupo 1, porque eu não tenho polo para minha disciplina. E salvo. Vou criar um outro grupo. Só para ilustrar que nós temos dois polos. Já crio logo o grupo de recuperação. E também o grupo de tutores. Ok, aí você percebe uma diferença que aqui os grupos têm uns números na frente e aqui não. Esses números mostram a quantidade de integrantes de cada grupo. Eu vou selecionar só aqui o polo de Cabo Frio. Se você vier aqui e contar, você vai ver que existem 19 integrantes, incluindo o tutor. Por enquanto eu não vou adicionar ninguém nos grupos que eu criei. Isso eu vou deixar para fazer mais à frente. Mas é importante que você faça isso logo de início, porque você vai precisar fazer uma configuração nos fóruns e nas atividades futuramente, que você vai precisar selecionar o grupo. Então você precisa ter esses grupos criados, mesmo que eles fiquem vazios, tá? Agora aqui na parte de agrupamentos, você tem um agrupamento especial, contendo o grupo especial, um agrupamento recuperação, contendo os grupos de recuperação e de tutores, e um agrupamento tutores, contendo o grupo de tutor. Qual o objetivo do agrupamento?
O agrupamento ele é um grupo de grupos. É um grupo onde você coloca os grupos dentro. E o agrupamento vai servir para quando você precisar configurar uma determinada atividade que deverá ser disponível apenas para determinados grupos, ou para um grupo só, ou para alguns grupos. Então você vem aqui, cria um agrupamento. Os agrupamentos mais importantes são o de recuperação e o de tutores. Esses dois que você vai criar de início. E aí você vai editar esses agrupamentos, porque os meus agrupamentos ainda estão com nenhum grupo. Eu venho aqui nesse último botão e mostrar grupos nos agrupamentos. Dentro do agrupamento de recuperação, eu vou jogar os grupos de recuperação e de tutores. Só voltar que ele já salva. E dentro do agrupamento tutores, eu vou jogar só o grupo de tutores. Pronto, já fiz a configuração dos agrupamentos. Essa visão geral aqui você não vai precisar mexer em nada, tá? Ela vai ficar do jeito que está. Vou voltar aqui para a disciplina. Bom, essa é a configuração que eu tinha para fazer nesse vídeo. E no próximo agora eu já vou começar editando as minhas semanas. Antes de terminar esse vídeo, eu quero só fazer uma retificação. Eu havia dito que você ia precisar criar um grupo para cada polo, mas na verdade isso vai depender da quantidade de alunos que vai existir em cada polo. Aqui eu abri o curso técnico de segurança do trabalho e você pode ver que o polo de Bom Jesus ele possui 4 turmas, A, B, C e D. O mesmo ocorre com os outros polos. Isso porque o quantitativo de alunos nesses polos é muito grande. E por conta disso a gente precisa fazer uma divisão para que cada tutor consiga lidar com um número determinado de alunos. Então o que você tem que fazer na hora de criar os grupos é verificar se no polo em questão existem muitos alunos matriculados. Caso existam mais de 40 alunos, por exemplo, ou o número que a coordenação determinar, você vai precisar fazer essa divisão. Aí na hora dessa divisão eu sugiro que você siga a ordem alfabética, que nem está aqui. Porque se você não seguir esse padrão, é mais fácil de você se perder e por acidente acrescentar o mesmo aluno em 2 ou mais grupos. Então é isso.